Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com mais uma edição do Teoria de Tudo, segunda-feira, dia 15 de julho de 2024. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos já foi pro beleléu faz tempo. E só quem sabe, né, quem lembra, né, na era dos bancos ainda analógicos, totalmente analógicos, não é? A poupança Bamerindos continua numa boa? Não continuou não, amigo. Essa é dos anos 80. Mas, enfim, não podemos deixar de nadar. Continue a nadar, continue a se mexer, continue a pensar na sua reconstrução, porque isso é diário, é para qualquer momento da vida, para qualquer pessoa, cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus desafios. E é por isso que nós vamos aqui, não é, em ritmo de reconstrução, de metamorfose ambulante, começando mais uma edição do Teoria de Tudo. By Unicesumar, edição de número 599, ao infinito e além, são mais de 1000 horas de transmissões entre este programa e outros tantos. Hoje nós vamos falar de história, vamos falar do patrimônio cultural de Caxias do Sul, vamos falar de esporte e também, é claro, vamos dar os destaques para você em Omni Channel, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn e também na TV Caxias, canal 14 da NET, os nossos caminhos de divulgação de conteúdo, e já está em modo operacional através de experimentos a nossa rádio, né, Top 360. Logo logo você vai ficar sabendo como ela funciona. Vai ter música, vai ter jornalismo, música local, música boa para você, jornalismo também local e, é claro, não é transmissões externas, tudo que uma rádio oferece com a nossa marca, a marca Top Down Informática, a marca de Sabe Caxias. É um prazer sempre estar com vocês. Acesse o nosso site sabecaxias.com.br e também fique sabendo mais. O programa está na sua edição de número 599, Teoria de Tudo, que tem o apoio de CPR Rodas e Pneus, tem o apoio da Agrícola Juriti, da Mecânica Tecnicar, o querido amigo Claudinho, viajando pelo mundo, aí pelos States. Muito obrigado também pela sua participação. Bangu Pub e Restaurante e outros tantos que fazem parte aqui da nossa programação. Os destaques do programa, já que nós ficamos de forma atemporal listados neste compêndio do jornalismo da Serra Gaúcha, e por que não dizer do Estado, não é? Assim nós vamos expandindo até mesmo com uma audiência fora do planeta, não tem por que não, do planeta não, do país, né? Do planeta já estou exagerando, já estou indo muito longe, né? Mas do país, por que não? Afinal de contas, não é? A tecnologia nos permite isso e nós temos aí audiência nos Estados Unidos, na Austrália, e também em vários estados brasileiros. E nos Estados Unidos, não era para eu estar morto, diz Donald Trump na primeira entrevista após sofrer atentado que repercute pelo mundo, inclusive na política. O governo brasileiro afirma que Israel está sabotando o processo de paz e cessar-fogo no Oriente Médio. Após 9 semanas em alta, mercado financeiro reduz a estimativa de inflação para este ano no Brasil. Brasil registra quase 190 casos de violência política no primeiro semestre deste ano. Na prorrogação, a Argentina vence a Colômbia por 1-0 e conquista a Copa América pela 16ª vez. Bolsonaro diz que só conservadores sofrem atentados. Governo avalia novo desenrola do setor público para dívidas de até R$20 mil
alguns destaques, né, que fazem parte, e o destaque negativo da mídia, infelizmente, por uma pessoa pública, o Nego Di, não é preso por suspeita de golpe que causou prejuízo de 5 milhões a centenas de clientes. Uma notícia ruim, porque, afinal de contas, né, as pessoas também na fama, no dinheiro, no poder, acabam também se deixando levar por outros motivos que nós não sabemos quais são. É o Teoria de Tudo que está no ar. Nós vamos a um rápido intervalo e nós já voltamos para a nossa entrevista de hoje. Fique aí conosco. Seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Imediatamente já estamos de volta aqui com o Teoria de Tudo. Hoje nós vamos conversar sobre a trilha do patrimônio, a história da nossa cidade. Ela é muito importante. Aliás, sempre que se fala de preservação cultural, patrimonial, se tem aí a necessidade de buscar suas próprias origens e também entender um pouco daquilo que somos hoje. Por isso, a nossa pauta é para falar sobre este momento cultural criado, não é? Pela Ana Paula Almeida e também pelas suas colaboradoras, amigas, colegas, sócias, a trilha do patrimônio cultural que passa aqui por prédios revitalizados, reinventados da nossa cidade, mas que deixaram uma história no passado. Eu fiz também esse trajeto e foi bem legal, mas quem vai conversar conosco é a Ana Paula aqui, vou botar ela na tela para que ela possa, né, dar um alô. Primeiro, olha lá para a tua câmera lá, olha, e aí você diz alô aqui para mim, Ana Paula. Olá, tudo bem? Que legal, isso aí. Não é? Ana Paula, que é historiadora e tem toda uma história também de pesquisa na área, né? Ana Paula Almeida está aqui conosco para falar sobre isso. Nós temos tempo bastante. Ana Paula, conta um pouquinho dessa história. Eu vou te deixar aqui também, sozinha aqui na tela. Deixa eu te colocar para cá. Vamos aumentar aqui, onde é que você está aqui? Assim, aí você consegue aparecer também. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Conta um pouquinho, Ana Paula, dessa ideia, né? Mas primeiro como história, o patrimônio, enfim, deve ter sido teu interesse local da cidade, né? Conta um pouquinho disso pra gente, por favor, como é que foi? Bom, eu venho trabalhando já há alguns anos com a organização de arquivos históricos, né, de indústrias, e percebi que ali nos seus acervos nós tínhamos muitas fontes que poderiam ser pesquisadas. Então, a partir disso, primeiro eu fiz o meu mestrado, onde eu pesquisei o patrimônio, mas eu pesquisei o patrimônio das comunidades, porque a gente tem patrimônios que são simbólicos para a nossa cidade, mas nos bairros a gente também tem patrimônios, que são os patrimônios mais próximos das pessoas. Depois elas vão compreendendo que a cidade também tem outros patrimônios maiores e que vão se juntando a algo maior, né, que é o patrimônio do bairro, da cidade, do país. Então, minha pesquisa no mestrado foi referente à educação patrimonial, então nessas comunidades. Então, no doutorado, eu me voltei para o patrimônio específico que era das indústrias. Então, aliando essa minha experiência profissional com a pesquisa que eu gostaria de fazer, que seria o patrimônio industrial. Partindo, então, do ponto de onde estavam estes patrimônios industriais na nossa cidade. A gente tem patrimônios que são os mais conhecidos, né, os patrimônios culturais, mas os patrimônios da indústria, onde eles estavam. Então, comecei mapeando essas indústrias, então fazendo todo um trabalho de pesquisa nas fontes, nos documentos, e nós montamos, então, o mapa digital do patrimônio industrial de Caxias do Sul.
Hoje ele pode ser acessado, a ideia é justamente essa, né? Que ele seja consultado pelas pessoas. E lá, então, a gente conseguiu mapear de 1875 até 1954, 80 indústrias que fazem parte dessa história do processo de industrialização da cidade. Foi por aí que começou esse trabalho, né, na trilha do patrimônio industrial. Depois de mapeado, então ele ficou disponível, nós fizemos um seminário sobre o patrimônio industrial, foi na Universidade de Caxias do Sul, onde nós convidamos pessoas da nossa comunidade que tinham trabalhos e pesquisas referentes a isso, para mostrarem as suas pesquisas, e também pessoas de fora, para falarem um pouquinho para nós o que são esses patrimônios industriais, como que a gente pode preservar eles. Então foi um evento bem interessante, que teve vários frutos, né? Porque essa troca com outras pessoas, com outras comunidades é importante. E depois, então, pensamos em propor que as pessoas conheçam esses patrimônios, né? Não só virtualmente, como está ali no mapa digital, mas que elas pudessem ir a estes patrimônios. Então, montamos o Na Trilha do Patrimônio Industrial, Visitas Mediadas. Legal, a gente vai falar disso, não é? Deixa eu ficar mais para cá, eu apareço aqui também, ó. Alô, mamãe. É porque a gente opera tudo ao mesmo tempo agora, que eu vou me botar na tela aqui também, não é? E dentro dessa ideia, não é, que é justamente mostrar o patrimônio, a indústria ela veio bastante rudimentar, né? Ferramentas manuais, bastante primitivas. Como é que foi quando tu falaste da metodologia da pesquisa, mas a vivência dessa metodologia, né? Eu entrevistei, por exemplo, para um trabalho que eu fiz para as Irmãs Pastorinhas de 70 anos, um casal na Terceira Légua, muito legal a história deles. Por exemplo, tinham fundado a gruta lá, né, participado da gruta e tal. Então, essas coisas assim são bem interessantes, ainda mais para quem ama a história como você, né? Sim, quando a gente começa, né, o mapa digital, a primeira ideia é tentar entender esse processo de industrialização da nossa cidade, né? Então, desde 1875, quando chegam os primeiros imigrantes italianos, a gente vem traçando um pouquinho essas pinceladas de como que surge essa indústria, né? Então, ela surge basicamente da necessidade, né? Eles estavam numa localização geográfica afastada do restante, né? Estavam iniciando a produção nos seus lotes e eles precisavam de ferramentas, de lamparinas, de baldes, e é a partir dessas necessidades que começam a surgir as pequenas indústrias, as pequenas oficinas, o pequeno comércio, o próprio artesanato também. Eles vêm surgindo dessas dificuldades que eles encontravam, né, na colônia. E isso leva, então, eles a começarem a produzir os seus próprios equipamentos para a sua própria subsistência, né? Então, a gente, inclusive, até esses patrimônios industriais que a gente propõe a visitação na visita mediada, a gente não escolheu de um único segmento. A gente vai ter ali o segmento da metalurgia, justamente para representar essa primeira indústria metalúrgica, né, que vai surgir com o surgimento, então, das primeiras fabricação das primeiras lamparinas, dessas utilidades, né, necessárias para a produção. E depois, então, a gente pegou a parte também de farinha, né, de produção, o moinho, que era importante, era necessário para eles naqueles primeiros tempos, e depois a gente vai para a vitivinicultura, né? Então, a gente tem algumas cooperativas vinícolas que também fazem parte desse primeiro roteiro, né, de visitações. Então, a gente pega segmentos que são muito importantes para os primeiros tempos, né, dos imigrantes italianos, que depois acabam se tornando grandes potências, né, para a nossa região. E eles saíram do escambo, né? Usaram a inteligência para criar as próprias ferramentas, né? Isso que é legal, né? Exatamente. A necessidade fez com que eles desenvolvessem e melhorassem, né? E fossem aperfeiçoando as suas técnicas, as técnicas que muitos trouxeram, né? As suas profissões lá da Itália, e acabaram, então, transformando isso, né? Num grande auxílio para eles aqui sobreviverem na colônia. E aí, isso tudo, você fala em digital, né?
Como é que funciona essa parte? Foi digitalizado, virou um documentário. Depois a gente vai falar da trilha em loco, que a gente pode visitar, que tem um tour de ônibus mesmo, que as pessoas descem e tal, né? Mas essa parte foi feita uma digitalização do processo? Como é que funciona? Não, o mapa digital, a gente construiu ele colocando, então, mapeando. A gente pega justamente a localização geográfica, porque a gente também trabalha, a ideia da pesquisa é que a gente também consiga compreender a transformação da paisagem cultural. Então, onde estavam essas indústrias, né? Por que elas estavam localizadas ali? Então, tem todo um contexto por trás da sua localização, do porquê que ela surgiu ali, se ela se mudou, para onde que ela foi, por que ela foi para aquela região. Por exemplo, né, as cantinas, né, as cooperativas que estão localizadas próximas à estação de ferro, né? Ali, então, a gente tinha uma fonte de circulação e de escoar essa produção. Então, era próximo à estação, então eu vou me localizar ali, vou achar um cantinho para ficar ali, para facilitar a minha escoação da minha produção. Então, o mapa, ele geograficamente, ele te abre essa ideia, né, de onde está localizada, para que consiga fazer essa análise, né, essa relação da paisagem cultural. E também tem um breve histórico daquela indústria, que era aquela indústria, como que ela foi constituída, quem que formou ela, número de funcionários, um breve históricozinho, uma imagem mais antiga dela, e algumas a gente procurou, então, trazer a imagem atual, para quem passar por aquele local hoje, conseguir identificar o que foi em alguns anos atrás. Isso vale para empresas pequenas, empresas de médio porte. Nós temos, claro, as que se destacaram mais, né? Não só na área da metalúrgica, na área da vitivinicultura também, na vinificação, etc. Tu citaste alguns. Eu me lembrei quando do trem também, né? A gente está aqui perto, né? No Largo de São Pelegrino, aqui na estação férrea e tal, aqui no prédio da Unicesumar, e também, como nós estivemos lá, no Moinho da Cascata, né? Por exemplo, também, que tem uma história bem interessante sobre a luz elétrica e tal, né? Vamos referenciar algumas, assim, para a gente citar também, né? Sim, nós temos, então, o percurso. Vou falar um pouquinho do percurso, né? Ele sai, então, ali do pátio da estação, e a gente vai até, então, a Metalúrgica Eberle, que está bem no centro, então, da nossa cidade, que é uma referência, que quando a gente passa, a gente já lembra, né, da metalúrgica, e depois nós seguimos, então, ao Moinho da Cascata. O Moinho da Cascata, ele é um moinho muito curioso, né, porque ele é cheio de curiosidades mesmo, né? Uhum. Além dele ter o próprio patrimônio natural, se a gente for ver, né, que é o Tega, que era o Arroio, então o Marquês do Herval, que passa por ali. Isso é uma curiosidade que eu fiquei sabendo, aliás, na trilha, porque apesar de eu ser desculpa te interromper aqui, mas só para citar, eu adoro a história, eu achava que era o Tega realmente, né, e não é o Arroio Marquês do Herval, aquele que passa ali, né? Isso, Arroio Marquês do Herval, foi o que a gente localizou nas pesquisas, e ele foi, então, um dos propulsores para o moinho, né, para que o moinho tivesse segmento, né, porque ele era usado como uma fonte de energia para a moagem, né. Então, a gente tem ali várias características, como o próprio patrimônio natural, que a gente pode chamar o arroio. E a gente tem a curiosidade do Moinho da Cascata, que ele foi o primeiro estabelecimento a ter energia elétrica, isso em 1908, e a gente só foi ter energia elétrica na cidade de Caxias do Sul em 1913, mas lá no Moinho já tinha energia elétrica. E também ele tem a outra curiosidade, que é em 1906, que ele teve, então, ligação telefônica. Então, ele conseguia se comunicar lá do Moinho da Cascata, que estaria afastado do centro da cidade, com o centro da cidade de Caxias. Então, o moinho ele tem essas peculiaridades, né, que nos cativam quando a gente vai visitar ele, né? Então, além de toda a natureza ao redor, que é uma natureza, né, própria dali, ele tem essas peculiaridades que o seu Aristides Germani, na época, quando fundou, teve essas inovações implementadas. É interessante, nós temos aqui, inclusive, em São Pelegrino Colégio, não é? Não, no Rio Branco, Aristides Germani, que é o Pena de Moraes. No Rio Branco, né, o Colégio Aristides Germani,
Germani, uma personalidade de Caxias e de vanguarda, veja, né, a tecnologia que ele trouxe, né, e a cidade se desenvolveu. Aliás, ali está preservado até certo ponto ali, tá bonito de ver o Grupo EBA, produtos notáveis tem ali, a cascata é legal de fazer aí uma programação. Entre outros exemplos também, a vanguarda, ver como é que pessoas que não tiveram oportunidade na Europa vieram para o Brasil e conseguiram aqui na nossa região, entre outros também, né, Ana? Ele é um dos exemplos, né, que a gente agora falando do Moinho surge, então, o nome do seu Aristide Germani, mas que foi inovando, que viajou, que trouxe tecnologia de fora e que que implantou, né, e conseguiu implantar na região. Depois, quando ele faz uma viagem para a Itália, traz maquinário de fora, né, para mecanizar todo o processo de moagem, e ele instala, então, o moinho, né, que é ali próximo à estação férrea, o moinho da estação, que a gente também faz a visita ali, que começa a se tornar em 1928 numa referência em produção de farinha, não só na nossa cidade, mas no Rio Grande do Sul. Então, essas características da nossa indústria, às vezes, elas ficam esquecidas, mas o quanto a gente já foi e é, né, importante para o processo de industrialização, não só da nossa cidade e da nossa região, mas para o nosso estado e também para o Brasil. Então, quando a gente começa a fazer a pesquisa e começa a traçar esse contexto todo que permeia a industrialização, o surgimento das pequenas indústrias que depois vão se transformando, a gente vê o quanto é importante a nossa região. Verdade. Eu lamento o abandono das estações férreas no Brasil, né? Que virou praça. Eu não sei se você pegou aqui, mas teve invasão de guincho aqui um tempão, aqui em São Pelegrino. Foram feitos processos de revitalização antes da Secretaria da Cultura vir aqui para a estação de São Pelegrino. Era um prédio abandonado, inclusive com uma insensibilidade cultural. Você também. Eu trabalhava no jornal aqui em São Pelegrino, o jornal Gazeta de Caxias, com o meu finado amigo editor, o João Cláudio Garavalho. O Odir Frisso ainda está ativo, que era o dono do jornal, em Santa Catarina. E eu, indo trabalhar, um dia percebi que havia uma divulgação na Câmara de Vereadores de um patrimônio histórico-cultural, que era esse prédio que tem ali agora a Secretaria da Cultura, mas estava totalmente abandonado, não tinha nem as letras. E nós fizemos uma matéria, como é que você divulga algo turístico abandonado? Não é ruína, né? Então, quer dizer, evoluiu, né? Ou não? Isso já faz bastante tempo, faz uns 20 anos atrás. A sensibilidade histórica, não sei se tu viveu o caso do Ópera também, Ana, né? Lembro também dos meus professores na universidade, principalmente, comentarem sobre o caso do Ópera. E essa reflexão que tu fizeste, Miguel, ela é também uma reflexão que passou por nós na hora de nós escolhermos os patrimônios industriais para serem visitados. Esses que a gente visita no percurso, eles foram todos ressignificados. Então, também é uma forma das pessoas perceberem que a história ela pode estar presente com o futuro, que as coisas não são separadas, mas elas têm uma continuidade, um ciclo, né? E que esse ciclo ele pode ser mantido. Esses espaços eles carregam vestígios da nossa história, elementos da nossa história, mas eles não deixaram de ser funcionais. Hoje eles estão funcionando. Então, acho que isso também possibilita o Trilha, Visitas Mediadas, essa reflexão de que a gente pode ressignificar alguns espaços que são importantes para a nossa história e para a nossa identidade cultural. Exatamente, essa ressignificação. E aqui nós passamos também aqui hoje é uma academia aqui, né, onde era o moinho, né, também, né? Por exemplo. A cooperativa Vinícola São Victor, né, que é a academia que a gente passou, e antes da gente fazer as visitas mediadas, a gente foi conversar com essas pessoas, né, os atuais proprietários, ou quem fez, né, a restauração daquele prédio, a ressignificação daquele prédio, e foi muito interessante esse bate-papo com eles, da percepção que eles têm. Era mais fácil, que nem, né, um deles falou, era mais fácil eu vir aqui, demolir tudo e construir um prédio novo. Mas não, ele tem essência, ele tem história. E ainda podia, porque tem uns que já não pode mais, né?
Isso naquele ele podia, mas tem alguns que são tombados, no caso, que não pode fazer esse tipo de ação, né? Eles têm que permanecer como eles estavam. Mas aí a gente também cai no tomba e depois. E daí ninguém quer administrar, né? A partir disso, tem o prédio da UAB aqui, né? Ali também no Ordovás, também é interessante. Aqui, onde tem a continuação da Visconde de Tonai, quando tinha o prédio da Companhia Vinícola Rio Grandense, ficou em ruínas muito tempo. Agora é Vila Basílico, eu acho que evoluiu até, acho que tá legal até, né? Sim, eu acho que é uma construção, né? Eu acho que a gente tem que provocar as pessoas a pensarem sobre isso antes de fazerem qualquer ação, né? Ou se tomba, ou se ressignifica, ou se restaura, né? A gente tem vários caminhos que podem ser seguidos e antes de fazer qualquer um deles, a gente tem que consultar também a nossa população, né? Aquilo é uma referência de identidade cultural, que relevância que tem para a nossa história, né? Então, todo esse histórico é importante antes de tomar uma decisão. É verdade. Mais algum que a gente possa citar? Nós estamos apresentando teoria de tudo, né? Deixa eu só referenciar que a gente entra na conversa aqui, deixa eu me achar aqui na tela, né? O teoria de tudo que está aqui eu estou em duas telas aqui, né? Olha que legal, né? Eu não sei como é que eu não me confundo com aqueles efeitos sanduíches lá, né? Porque eu olho para cá, vejo para lá, parece que eu estou num jogo de espelhos, mas eu estou acostumado, né? Apresentando teoria de tudo, 10 horas 37 minutos, o papo é de história, a história, né, na trilha do patrimônio. Eu coloquei aqui as fotos do Instagram, vou colocar novamente aqui, deixa eu compartilhar aqui, para que você saiba quanto é importante, né? Nós gostamos de saber o que acontece nos lugares aonde a cultura é preservada, até mesmo o negativo da história. Por exemplo, né, os monumentos que lembram as tragédias da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial na Europa, ainda fazem referência àquilo que deve ser lembrado, positivamente aquilo que deve ser lembrado para que não se repita. A história, ela tem eu diria que ela é tão necessária como qualquer outro tipo de entretenimento, não é? Para que a gente se conheça, né? Para que a gente saiba o porquê das nossas realidades. Eu estou colocando na tela aqui o Instagram, na Trilha do Patrimônio, e aqui eu vou colocar, por exemplo, alguns dos lugares. Cooperativa Vinícola Caxiense, que nós estávamos falando agora aqui, não é? Agora é uma praça. Isso aqui, quando eu sou oriundo aqui do bairro Rio Branco. Era tudo abandonado, era perigoso, inclusive. Aqui atrás do Pena de Moraes, não era calçado. Um guincho tinha invadido, que inclusive uma matéria nossa do jornal Gazeta de Caxias, também vou citar de novo, com o Garavalho aqui, e eu fizemos uma matéria, porque é área federal, né? Não pode ser ocupada, né? Enfim, depois foi alargada a rua e tal, e aí teve o Mississippi Delta Blues muitos anos ali. Conta um pouquinho também do que tu sabe da cooperativa, é legal o pessoal registrar também, Ana, por favor. Sim, ali então, onde é o pátio, né, o pátio da estação, a gente tinha então uma filial da Cooperativa Vinícola Rio Grandense e do lado, então, no outro prédio, a gente tem a Cooperativa Vinícola Caxiense, né? A Caxiense ali, então, ela foi uma referência, então, ali nos anos 30, aliás, toda essa região aqui próxima à estação, né, nós tínhamos muitas vinícolas cooperativas por ali, justamente para escoar essa produção que eles tinham, e a Caxiense, ela é uma outra curiosidade, né? Que o fornecimento do vinho que ela produzia, ele era um fornecimento direto para o cliente. Então, eles se destacaram, na época, pelo engarrafamento dos seus vinhos. Então, cada uma dessas cooperativas ou desses patrimônios industriais que a gente está visitando, eles têm uma peculiaridade diferente. A Cooperativa Vinícola Rio Grandense, por exemplo, que tinha então a filial ali próxima, então a Cooperativa Caxiense e também a FSG, onde hoje está a FSG, ela tinha um navio para fazer o transporte dos seus produtos. Tamanha era a produção que ela tinha. Então, são todas peculiaridades, né, que valem ser lembradas pela população, né, do quanto foi grande isso e do quanto foi importante para o desenvolvimento da cidade. Exatamente, eu não sabia, né, isso. O navio, né, veja bem, ficava em Guaíba, no porto de Rio Grande, não sabe onde, não? Não sei onde ele ficava, mas eles tinham realmente um navio para fazer o transporte da sua própria produção, né? Então, o tamanho, né, que era isso. Exato. Só pelo fato de terem um navio, a gente fica imaginando, meu Deus,
quanto se produzia, né? E a produção era muito grande mesmo para que eles pudessem fazer esse transporte. E hoje nós vemos, né, a dificuldade que é o setor vitivinícola. Muitos cresceram, mas há um enfrentamento bem grande, né? Por exemplo, você encontra no mercado um vinho chileno de alta qualidade por R$ 24, né? Uma competição bem difícil. Isso é uma outra área, economia, mas também faz parte de uma certa história, né? Sim, sim, porque a gente tem a Cooperativa Vinícola Rio Grandense, por exemplo, ela ficou ativa até a década de 90, né? Então ela surge ali em 30 e olha o tempo que ela permanece ativa, com uma alta produção, que inclusive precisa de um navio para transportar a sua produção. Então, o tempo que ela se mantém, né? E ela surge também com esse objetivo de ser um braço do sindicato, né? Vitivinicultor. Então, também era uma forma de aglutinar entre eles e se reforçarem, né, se autodefenderem, né, justamente dessas concorrências. Olha como é interessante, né? Essas perguntas todas, se é possível fazer num tour, a Trilha do Patrimônio. A gente está mostrando aqui a Praça das Feiras. Aqui era um trilho de trem, o trilho de trem ficou ali no meio da calçada, dá para ver. Vai sair lá na Avenida Rio Branco, um lugar de passeios, né? Olha aqui, a gente está colocando, você está explicando aqui para o pessoal todas essas coisas, não é? Onde é que é isso aqui? Garagem. E esse aqui é o acesso entre a vinícola ali, Cooperativa Rio Grandense, e a Cooperativa Caxiense. Então a gente passa pelo estacionamento, e aqui a gente passa pelo estacionamento justamente para mostrar alguns elementos que foram retirados na hora de fazer a restauração, a ressignificação do prédio, e foram deixados no estacionamento como se fosse uma exposição. Então são janelas, são portões, né, que estavam na cooperativa e são colocados então ali no estacionamento para fazer essa relação com o que já foi ali. Olha que legal, como é simbólico. Eu tenho 2 portões, um na minha casa, lá no Esplanada, e outro aqui na casa do Rio Branco, que foram portões forjados à mão pelo meu avô, isso nos anos 70, né? Enfim, aqui a gente está mostrando mais não sei se tu enxerga daí, né? Mas dá para ver que tem a modernidade inclusa com elementos históricos, né? Isso, inclusive, ali, o pessoal, inclusive, utilizou ferros, né? As ligas, né? Entre os ferros para fazer obra de arte. Então, a gente tem uma obra de arte, mas que ela está linkada com a história daquele local. E também a gente tem uma relação nesses espaços de exposição. Então, no momento que tu circula por ele, tu vai encontrar alguns quadros, algumas fotografias que fazem referência do que existiu ali. Olha aqui a manchete do jornal, ó. Precisamos produzir mais vinhos finos, né? E aí você vai contando nessa. Isso aí, então ele também serve de elemento, né, para que a gente construa essa história daquele local. Eu vou ler aqui para o pessoal. Localizada no pátio da estação, esta cooperativa data de 1930 e produzia alguns vinhos famosos da época. E a manchete do jornal ali também, né, separado. Muito, muito legal realmente. Eu vou colocar mais algumas coisas aqui. Esse é o tijolo, por exemplo, que ficou moda na Europa em um momento, mas não é somente isso, é também uma história, né? O tijolo sem o reboco, né? Isso, esse foi um dos elementos que eu até mostro para o pessoal quando eles vão fazer a visita, porque quando a gente fez a visita técnica com o pessoal que fez a construção, eles falam que eles não passaram o selador no tijolo. O tijolo é o original e dele até fez, né, passou a mão para dizer, ó, sai o pozinho. Se eu quisesse, eu podia ter feito uma outra interferência e ter tirado esse pozinho e feito uma selação nele, né? Mas não, ele manteve a originalidade do tijolo. Agora preste atenção, não é? Que não é o tijolo que nós compramos no padrão de hoje, né? Eu cito a história também aqui, a casa onde a minha família mora tem 80 anos de idade. Foi meu avô que construiu. E o tijolo é quase uma rocha, né? Um tijolo de qualidade, não é um tijolinho sem graça que a gente compra hoje, né? E aqui nós estamos vendo, o que nós estamos vendo aqui, Ana, por gentileza? Eu sei que tem um reflexo aqui. Cooperativa Vinícola Caxiense ainda, né? O pessoal andando por dentro. O pessoal fazendo a circulação interna, né? Por esse espaço. E nesse espaço é onde tem as fotografias que ele fala, inclusive, da Cooperativa Caxiense e também... Olha o navio ali, ó. Vai aparecer de novo, deixa rodar ali.
Isso, e ele ali tem essa menção ao navio da Cooperativa Vinícola Rio-Grandense. Então, esses painéis, eles ajudam a contextualizar todo o ambiente que a gente visita. É muito legal, viu, saber disso. Eu estava nesse dia aqui, né, só não fiquei no final, mas veja como é importante, né? Aqui é a foto final. Onde é que é isso aqui? No pátio da estação, no final da visita. Muito bem. Ana, enfim, agora para a gente, né, trazer aqui, ó, vou mostrar aqui a Sociedade Vinícola Rio-Grandense, faz parte também do projeto, Moinho Germani, Cooperativa Vinícola São Vítor, Moinho Ítalo-Brasileiro, que é lá na Moinho da... É Ítalo-Brasileiro o nome do moinho? Lá no pátio da Cascata, lá no Moinho da Cascata? Sim, ele surge com o nome de Ítalo-Brasileiro, e depois o moinho ali do pátio da estação, quando ele vem para cá em 1928, é o Sul Brasileiro. Então ele surge com essas denominações, e o Moinho da Cascata ficou conhecido como Moinho da Cascata por causa do arroio. Sim, sim. Olha que legal. Arroio Marquês do Herval, grave bem. O relógio, né, onde tem também a réplica, eu não fui perto da réplica, mas é o relógio do Weber, que é famoso também, né? Isso. Ali a metalúrgica Abramo Eberle, a gente tem várias simbologias, né? Como o próprio relógio, que eu até comento quando a gente faz a visita, que ele é um marcador de tempo, né? Da indústria, mas também das nossas vidas, né? Quando a gente circula pelo centro, que a gente ouve as badaladas, né? Meu Deus, já são tal hora, né? Tenho que correr com o tempo. Então, o relógio é um símbolo bem marcante, e tem a casinha, né? De madeira que a gente consegue visualizar ali também de baixo, que ela representa, né, como surgiu a metalúrgica Abramo Eberle, numa pequena oficina bem de madeira, né, e se transforma, né, num polo, né, de metalurgia na nossa cidade. Com uma história, né, várias, né, aqui o Pátio Eberle, né, que hoje tem também atividades culturais bem interessantes da cidade, todo ele, isso vai ficar no tempo, e cada vez, e já que essa cultura se mantém, essa história vai se sobrepondo, isso que vai sendo legal, a partir do momento que a gente rompeu aquela barreira da ignorância, tipo do ópera, né, já se constrói algo mais legal, né, sobrepondo a história, né, Ana? E isso, por exemplo, o próprio pátio ali do Eberle, ele também tem 2 exposições, né, que tem a curadoria do jornalista do Rodrigo Lopes, né? Então, quem quiser, a gente instiga, né, com o percurso da trilha, as pessoas a conhecerem esses locais. E depois, quem quiser ir mais tranquilo, né, saborear cada detalhe da história, tem a oportunidade de voltar nesses locais e poder ficar lá, olhar, ler, olhar as fotografias. Então, isso é muito interessante, e essa proposta que se está colocando para a cidade é importante para essa questão cultural e de própria educação, né? De educar as pessoas para preservarem os seus patrimônios. Perfeito. Eu saí na foto aqui, estou eu lá no fundo. Ó. Nós estamos apresentando Teoria de Tudo, falando sobre história. Vou mostrar aqui mais algumas fotos, a trilha do patrimônio. Aqui é o Instituto Quindim, né, também, que faz um trabalho bem legal, né? Isso, a história do Instituto Quindim, ela também é interessante, porque onde está hoje o Instituto Quindim, ele era o salão nobre da metalúrgica Abramo Eberle. E nem todos podiam ir até o Salão Nobre. Então, hoje, ele ser um espaço aberto para a comunidade, né, com tantas atividades culturais, tem um significado muito importante para nós. Porque as pessoas podem ir, então, hoje, ao Salão Nobre da Metalúrgica. E ali tem aquela história do relógio também, não é? Onde o pessoal recebia, quando se destacava no trabalho. Isso é legal, parece coisa olha, eu vou te dizer assim, com um pouco de imaginação e boa vontade, dá para fazer histórias bem legais aqui, né? Roteiros de séries da Netflix. Sim, ali no Salão Nobre aconteciam então as visitas que o seu Abramo recebia, as festas, né, dos convidados, clientes que ele recebia, mas também era um local onde se homenageavam os funcionários por tempo de empresa. Então, aqueles funcionários que estavam há muitos anos na metalúrgica iam então até o Salão Nobre e recebiam uma homenagem no Salão Nobre. Por isso que ele não era para todos. Hoje todo mundo pode visitar, indo até o Instituto Quindim, mas ele não era
era um ambiente para todos, eram alguns que podiam estar naquele local. Tem várias peculiaridades, que nem eu falei antes, que são muito interessantes da gente conhecer. E isso já gera até uma forma de motivação, né? De distinção, realmente, né? Que você está contando essa parte ali no Quindim, né? O pessoal ocupando o prédio também. Aqui, ó. Lá estou eu na foto de novo. Fui só para aparecer na foto, né? Apareceu na foto. Sim, são... Esse é o Salão Nobre, né? Bem aqui, né? Isso, esse é o Salão Nobre. Ali, quando a gente entra a porta azul ali, também a gente daí tem o Salão Nobre mesmo. Esse é o hall do Salão Nobre. E depois entra e tem o Salão Nobre, que mantém o piso original. Também é uma característica do local. Isso tudo, né, está na trilha do patrimônio. Nós estamos aqui conversando em loco, trazendo para você, e você pode explorar o quanto for preciso, né, o papel da historiadora. Fala das tuas colegas também, eu citei, né, como é que funciona. Um projeto, ele tem o apoio do Financiarte, né, a Lei de Incentivo à Cultura aqui de Caxias do Sul, uma delas, né, não é a LIC, mas é o Financiarte, que é 20 para as 10 aqui o horário da tinha que botar um soneca nisso aí, né? Porque aí cada 10 minutos, muita gente que mora perto ali não vai ter mais esse problema de despertar cada 10 minutos. Esse frio, então, Deus livre, não é? Um dos relógios mais tradicionais, mais até eu diria que da catedral, quase, né? Sim, até quando algo interessante quando a gente faz a visita são os depoimentos de quem está visitando, né? Que eles acabam nos trazendo também histórias ricas, né? Ah, eu passava por aqui, queria ter visto, nunca vi. Na primeira visita que a gente fez, a gente teve um ex-funcionário da metalúrgica Abramo Eberle, e ele disse: eu sempre quis vir até o relógio, mas eu nunca pude. Então, o Trilha Visitas Mediadas, ele, além de informar, além de trazer um pouco da história, a gente também começa a agregar mais histórias, né? Mais conhecimentos com as trocas, então, das pessoas que fazem a visita conosco. Então, a pesquisa vai continuar, né? Vai continuar, porque a gente tem muitas histórias, né? A partir de outras histórias que vão complementando esse todo, né? Encontrou ainda, já passaram aqui mais de 100 anos, né? Nós estamos falando aqui do moinho do Ítalo brasileiro, lá moinho da Cascata, 1906, tu falaste que já tinha, né, luz elétrica, 8, por aí, 1914, ou seja, mais de 100 anos. Então dificilmente vai encontrar alguém dessa geração ainda mais, da segunda geração. Encontraste alguém? Do Moinho da Cascata, não. Em geral, assim. Isso, mas sim, a gente tem algumas pessoas que falam, meu pai trabalhava, eu tenho histórias dele, então a gente tem ainda algumas referências. E também é legal ter outras, né, talvez mais recentes, até para que a gente possa fazer esses comparativos, né, o que mudou, o que foi se transformando naquela indústria. Que legal. Quem é que faz parte do projeto junto contigo? Bom, então o projeto ele foi aprovado então pelo Financiarte, então com o apoio financeiro da Prefeitura de Caxias do Sul. A realização então é da Arquivos e Acervos, que é a empresa então que eu tenho, de organização de acervos históricos, e tem a produção cultural da Flor Nieto e a equipe da Lynch Gestão Cultural. Quem quiser participar, como é que faz? Encontra no Instagram, tem um custo, é claro, né? Mas é um custo assim simbólico, vale a pena o investimento ou não? É uma pergunta, né? Na verdade, não tem custo nenhum. Como ele é por financiamento, então ele é todo oferecido gratuito para a comunidade. Ao longo, então, de todo esse segundo semestre, a gente vai estar fazendo essas visitas mediadas. Alguns, então, para a comunidade, outros a gente está proporcionando que escolas também possam participar. A nossa próxima visita para a comunidade é 17 de agosto, mas já está com todas as vagas preenchidas. E nós teremos, então, uma outra que é em outubro, que está aberta. Dá para vocês visualizarem e se inscreverem através ali do Instagram, das nossas redes sociais, que daí tem o passo a passo para poderem participar. Que legal. Então agora tu olha para aquele câmera ali para fazer o convite para o pessoal. Bom, então eu gostaria de convidar a todos que queiram participar, que se interessem pela temática do patrimônio industrial, a participarem conosco das visitas mediadas que vão ocorrer, então, nesse segundo semestre, em 6 patrimônios industriais da nossa cidade.
Que legal. Nós estamos falando sobre história, nós estamos falando sobre o patrimônio cultural, nós estamos apresentando teoria de tudo numa parte da história também. Aqui o prédio da Unicesumar aqui também faz parte do mesmo complexo da cooperativa do lado, né? A mesma que era a Aliança, né? Rio Grandense. Rio Grandense. Isso. Uhum. Que legal. Você pode então entrar na página oficial para encontrar também mais informações. Eu conversei aqui com a historiadora e pesquisadora e proponente do projeto Na Trilha do Patrimônio, Ana Paula Almeida, que... Eu vou te de Caxias? Sim, de Caxias, aham. Que legal. Tua família também é, como a maioria dos caxienses, veio de... Né, não são só italianos também, são várias... Aliás, a gente não falou das etnias, né? São várias etnias, né? Portugueses, italianos e tal. Isso também está na pesquisa? Isso tem algumas pinceladas que a gente localizou, algumas indústrias que não são de origem italiana, mas também estão lá no mapa digital. A gente faz essa referência quando não é, né? Quando não é, porque a maioria, claro, né? Nossa cidade é de imigrantes italianos, mas quando não era uma indústria que vinha dos imigrantes, né? A gente fez a referência. Muito obrigado pela tua presença aqui no Teoria de Tudo. Eu que agradeço a oportunidade de poder comentar, né, e falar um pouco com a comunidade sobre esse projeto e convidá-los a participar também. Que legal, muito obrigado. Conversei aqui com essa historiadora, não é, da nossa cidade. Deixa eu só ficar aí um pouquinho, tá? A gente já conversa novamente. Estamos apresentando Teoria de Tudo. Eu vou fazer um rápido intervalo. Nós temos o esporte para você, tem Copa América, tem o Joselito, né? Diz que se impressiona, que ele fala tanto lá que até a mãe dele fica impressionada. Mas primeiramente, né, nós vamos ao intervalo da Unicesumar. Fique aí. Sabe o que mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá pra cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitroeducação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional.
Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Por dentro da bola. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. Bom, Miguel Brambila, estamos chegando aqui com as informações do quadro Por Dentro da Bola, com informações da nossa dupla Caju, a dupla Grenal, também os gaúchos que estão envolvidos aí na Copa do Brasil, na Série D do Campeonato Brasileiro e a final da Copa América, né? Lembrando que nós estamos fazendo esse boletim agora à noite, no domingo, ainda não terminou a partida da Argentina diante da equipe da Colômbia por conta de um problema havido antes da partida, né? Aconteceu uma tentativa de invasão de alguns torcedores, algumas pessoas antes mesmo de iniciar a partida, invasão de torcedores que não tinham ingressos, então a segurança do estádio, a segurança que está lá no estádio em Miami, que está dentro da Copa América, acabou optando e tendo essa questão de não seguir com a partida ou adiar a partida por mais de 1h20, né? Então, nós assistimos agora o primeiro tempo, depois nós vamos comentar a respeito, mas por conta disso a gente não está aqui falando quem foi campeão, enfim, porque o jogo ainda não terminou. O que terminou foi Juventude Internacional e um jogo também onde estivemos na tarde deste sábado, uma partida que a gente até brincou, a partida interminável no estádio Alfredo Jaconi. É a minha terceira partida este ano de 2024, onde narro com neblina, né? A primeira experiência foi no estádio das Castanheiras, Brasil de Farroupilha e Cruzeiro. A segunda foi Caxias e Remo, onde tivemos muitas dificuldades, principalmente no segundo tempo, onde praticamente não enxergamos nada da partida, né? Até por uma questão técnica não tínhamos como sair da cabine, então ficou praticamente inviável a gente conseguir a narração, enfim, a transmissão daquela partida diante da equipe do Remo. E a terceira, né, experiência com neblina, nevoeiro, enfim, como foi caracterizado pelo pessoal da Metsu Meteorologia, na tarde deste sábado no estádio Alfredo Jaconi, acabou atrasando, então, em mais de 1h10, mais ou menos, a partida acabou atrasando, e sim, aí o Juventude conseguiu a sua classificação merecidamente, e eu consegui narrar a partida com tranquilidade, até nos primeiros minutos ali. Teve um pouquinho de nevoeiro, mas nada que impedisse que nós conseguíssemos enxergar os atletas dentro de campo. E dentro de campo, o Juventude foi muito melhor que a equipe do Internacional. O Internacional tem muitas dificuldades, me parece ser uma equipe apática. O próximo treinador que vier a assumir a equipe colorada em Porto Alegre terá muito trabalho.
porque a equipe do Internacional, sim, é uma das melhores equipes do Brasil, tem um grande elenco. Entretanto, não está demonstrando, Miguel Brambila, quem nos acompanha, que sim, é um dos melhores elencos do Brasil. Me parece que é uma equipe muito perdida até esse momento. Como jogadores, Alan Patrick é um jogador de muita qualidade, mas não vem fazendo boas partidas. Ener Valencia também é um jogador importantíssimo. Ele perdeu o pênalti na Copa América e ontem ele perdeu o pênalti também no mesmo canto. Na Copa América ele bateu na trave e ontem o goleiro Gabriel defendeu com o peito. São algumas situações que acabaram acontecendo. E o Juventude foi muito melhor. O Juventude poderia, sem dúvida alguma, ter vencido até por mais, ou ter vencido, perdão, porque a partida terminou 1-1, terminou empatada, uma série de erros de arbitragem, teve invasão de campo, teve a expulsão do Alan Ruschel por uma questão de ter agredido o torcedor. Ele já fez um vídeo nas redes sociais se retratando e dizendo que foi pela forte emoção daquele momento, ele acabou de fato agredindo o torcedor, mas foi para defender o seu companheiro de trabalho, que é o Ener Valencia, o torcedor do Internacional, após a primeira ou a perca do pênalti do Ener Valencia, porque teve 3 pênaltis para a equipe do Internacional, o primeiro, o Alan Patrick acabou perdendo, e o segundo, o Ener Valencia acabou batendo o goleiro da equipe do Juventude, o Gabriel defendeu, e o terceiro pênalti, aí sim, o Ener Valencia conseguiu fazer o gol para a equipe do Internacional e empatar a partida. E como eu estava falando da questão do torcedor, Miguel Brambila, o torcedor ele entrou exatamente depois da primeira perca do pênalti ali, onde o goleiro Gabriel defendeu, e aí o Alan Ruschel, para defender o seu companheiro de trabalho, foi expulso. Foi expulso por conta da regra, porque ele acabou agredindo o torcedor. A regra diz que ele deveria ter abraçado o torcedor, enfim. Muito polêmico, Muito polêmico isso, mas segundo alguns analistas de arbitragem, foi correto o que o juiz fez na tarde deste sábado. Eu não concordo, pois deveria ter um pouquinho de bom senso, porque se o torcedor foi para agredir um jogador que está ali jogando, está ali atuando, exercendo o seu trabalho, de fato, o Alan Ruschel, claro que na forte emoção, de repente não poderia ter feito o que ele fez, que foi um chute, um soco, enfim, mas ele tentou defender, e não um jogador do seu time, é o que é mais interessante. Ele tentou defender o Ener Valencia, que era um adversário, mas adversário não inimigo, é assim que funciona. E o gol do Juventude, que é o mais importante, que saiu antes de tudo isso, o gol do Juventude foi do Rodrigo San. Foi no primeiro tempo, aos 51 minutos, explodiu o estádio Alfredo Jaconi. Numa cobrança de escanteio, o Jean Carlos cobrou ali no primeiro pau e o Rodrigo San deu uma desviada ali como um centroavante na primeira trave e acabou abrindo o placar para a equipe do Juventude. E aí então o que aconteceu? O Juventude está nas oitavas de final da Copa do Brasil, 3,5 milhões na conta, faz o Pix, CBF, faz o Pix, porque o Juventude está nas oitavas de final, Miguel Brambila. Então, festa da papada na tarde deste sábado, após esse nevoeiro, essa neblina e tudo o que aconteceu nessa partida, a equipe do Juventude está nas oitavas de final. E o Internacional está aí, está esperando então o treinador. O Roger Machado deu uma entrevista, ela não foi conclusiva, ele deixou as portas abertas para o Internacional, não disse se segue no Juventude ou se vai para o Internacional, está tudo em aberto ainda nessa questão de treinador. O Internacional ainda busca, além de Roger Machado, também o Pesolano, que é um treinador que está na Espanha, ele treinou o Cruzeiro, e hoje ele está num time que o Ronaldo Fenômeno é um dos donos lá da Espanha, inclusive ele subiu essa equipe lá da Espanha. Também até se buscava o André Jardine como um dos treinadores, mas já foi descartado, e Fernando Diniz também está na pauta do Internacional. Então, por enquanto, se diz que ainda o Roger Machado é o ficha 1, mas por enquanto a gente não recebeu informação nenhuma se o Roger Machado vai ou não vai pro Beira-Rio.
Falamos de Juventude, falamos de Internacional, vamos falar agora do Grêmio, que jogou na manhã deste domingo e também faz o Pix CBF. O Grêmio venceu o Operário de Ponta Grossa, o Operário Ferroviário, Operário que está brigando para subir a Série A do Campeonato Brasileiro, está na Série B, o Fantasma lá do Paraná, mas o Fantasma foi afastado do Estádio Centenário porque o Grêmio venceu, e venceu bem, venceu por 3-1 na manhã deste domingo, uma manhã sem neblina, mas com muita chuva, o campo com umas condições até ruins, porque tinha muito barro, tem muitos jogos no Estádio Centenário nos últimos dias, né? Tanto do Caxias, que é o dono propriamente do Estádio Centenário, quanto o Grêmio. Haja vista que o Caxias vai jogar nessa próxima quarta-feira, dia 17, contra a equipe da Aparecidense, e já teve jogo no domingo, já teve jogo semana passada. E por todas essas chuvas que estão acontecendo e neblina, o gramado do Centenário não está conseguindo dar conta. Realmente, a gente observando o gramado, não tá legal o gramado do Estádio Centenário, que sempre foi um modelo para o Brasil, mas por tudo que aconteceu aí, da questão de troca de gramados, enfim, da grama do inverno, o gramado do Estádio Centenário não tá legal, mas o Grêmio venceu, o Grêmio está nas oitavas. É claro que tem que se levar em conta o adversário, né? Que o Operário, mesmo que esteja buscando a volta à Série A, o Grêmio é mais time, é um time com muito mais investimento que o Operário, mas venceu. O que importou neste momento, né, Miguel Brambila, é que a equipe do Grêmio está nas oitavas da Copa do Brasil, venceu o Operário, e vai esperar aí. E a gente pode ter, olha, meus amigos, a gente pode ter mais um confronto gaúcho. Nada impede, porque todo mundo pode pegar todo mundo. São 16 times. E sim, Juventude e Grêmio podem se enfrentar nas oitavas de final. Será que isso vai acontecer? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer entre Juventude e Grêmio, que são os gaúchos que seguem na Copa do Brasil. O Ipiranga foi à Arena da Baixada no sábado, né? No sábado, final da tarde, não conseguiu seguir na Copa do Brasil. Acabou sendo goleado por 3-0. O Furacão passou por cima do Canarinho, né? Então, 3-0 para a equipe do Furacão. Vamos falar agora de Caxias, o Caxias que joga nessa próxima quarta-feira, o Thiago Gomes, que é o novo treinador, depois da saída do Argel Fux, o Caxias que perdeu na sua primeira partida do Thiago Gomes por 4-2 no Estádio Centenário, no jogo da neblina, que eu acabei relatando aqui, que não tinha como, infelizmente, assistirmos principalmente o segundo tempo. Caxias agora tem mais uma oportunidade, não para sair da zona do rebaixamento, mas para começar a tentar sair, porque o Caxias hoje está, como a gente diz, pelos aparelhos, né? Se o Caxias tiver um revés diante da equipe da Aparecidense, eu me arrisco a dizer que o Caxias é um virtual rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. Então o Caxias precisa da vitória urgentemente diante da equipe da Aparecidense, e com isso o Caxias está se movimentando no mercado. O lateral esquerdo, Arthur Neves, então ele reforça o Caxias para a sequência da Série C. Ele tem 22 anos, ele conquistou acesso à Série B na temporada passada pelo Operário, esse mesmo Operário que acabou perdendo para o Grêmio na manhã deste domingo no Estádio Centenário. Também possui passagens pela base do Fluminense, que não está nada bem na Série A, é o Lanterna, o Vasco, Corinthians, Ponte Preta. E neste ano também esteve no Grêmio Prudente, lá de São Paulo. Então, Arthur Neves, mais um reforço aí para o Caxias, 22 anos, é um atleta novo, que o Caxias acabou anunciando. E o que o Caxias anunciou também? A venda de ingressos. Como é que vai ser a venda de ingressos, Miguel Brambila, que nos acompanha? Vai ser assim, R$30 é a arquibancada, né? Seja para o Caxias, seja para a equipe da Aparecidense, para o torcedor da Aparecidense. Meia entrada R$15, social e cadeira R$50. E tem promoção para o sócio do Caxias. Lembrando que o Caxias hoje tem aproximadamente 5 mil sócios. Sócios em dia podem fazer a retirada de 2 ingressos cortesias para o seu setor. Então não importa o setor, o Caxias está fazendo esta promoção e espera um bom público nessa quarta-feira, porque o Caxias precisa, né, desesperadamente de uma vitória. E neste domingo, né, na tarde deste domingo, o Caxias anunciou mais uma contratação, o volante Wendel. O volante Wendel, então, ele tem 21 anos, ele já está treinando com o elenco, e ele vem do Amazonas, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele também tem passagens por Ceará, Sampaio Correia e São Bento. Nas categorias de base, passou por Corinthians e Ceará.
Então ele faz os exames médicos e está esperando a sua inscrição e a publicação no BID da CBF, Miguel Brambila. E para fechar, então, vamos falar da final da Copa América, onde a equipe da Argentina e a Colômbia, até aqui, estão empatando em 0-0. Né? Lembrando que a partida era para ter começado às 9 da noite, começou às 10h15 da noite, por conta de tudo que eu relatei, mas para quem não ouviu, a gente repete aqui no final deste vídeo. Teve um problema de uma possível invasão de torcedores que não tinham ingressos lá em Miami, nos Estados Unidos, e por conta disso a segurança entendeu então que tivesse que adiar a partida, e foi adiado por mais de 1 hora lá em Miami, a final da Copa América, Argentina e Colômbia. E até aqui, pelo que eu tô vendo no primeiro tempo, a equipe da Argentina é uma equipe que sabe jogar, ela tem todo o entrosamento de ser a atual campeã mundial e também a atual campeã da América, né? Campeã da Copa América é a Argentina e campeã mundial, mas a Colômbia vem numa fase extraordinária e eu, pelo menos o que eu vi nesse primeiro tempo, eu gostei bastante dessa equipe da Colômbia, uma equipe muito incisiva pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Tem jogadores que atuam no futebol brasileiro, né? O Richard Rios pelo Palmeiras, o John Arias pelo Fluminense, o Santiago Arias pelo Bahia, e aí temos o Luiz Dias pelo Liverpool e também o James Rodrigues pelo São Paulo. Jogadores extremamente incisivos e importantes. O James Rodrigues é o pensante, né? É o principal jogador da Colômbia, mas o Luiz Dias hoje é o principal jogador da Colômbia que está mais jogando bola, vamos dizer assim. E o John Arias, que é do Fluminense, também está jogando demais. O centroavante Córdoba também é um centroavante muito incisivo. E pelo lado da Argentina, aí a gente tem muitos jogadores, né? Rodrigo De Paul, nada mais, nada menos do que Lionel Messi, Ángel Di Maria, tem também o Julián Álvares, e o centroavante Lautaro Martínez, que não é titular, né? O Lautaro Martínez, que é muito bom, mas ele tá no banco de reservas, e quem é o centroavante da equipe da Argentina, ou da seleção argentina, é o Julián Álvares. Tá bom, Miguel Brambila, era isso então que nós tínhamos para falar aí de dupla Caju, dupla Grenal, também alguma coisa de Copa do Brasil, Copa América, e lembrando, né, que na tarde deste domingo, não acabei não falando, mas tivemos um grande jogo entre Espanha e Inglaterra, e deu Espanha. Espanha venceu mais uma vez a Eurocopa, e a Inglaterra tá zerada, não consegue ganhar, tá virando o time do quase. É uma boa equipe, muito bem armada pelo Gareth Southgate, mas não tá conseguindo os seus resultados na equipe da Inglaterra, a seleção da Inglaterra. A Espanha, campeã da Eurocopa, vamos ver quem que vai enfrentar a Espanha num campeonato onde o campeão da Eurocopa joga contra o campeão da América, o campeão da Copa América. Será a Argentina ou será a Colômbia? Você já sabe aí, né, Miguel? Eu, por enquanto, estou aqui gravando o vídeo e ainda a gente não sabe, que agora eu vou assistir o segundo tempo e aí a gente vai com certeza saber quem será o campeão da Copa América de 2024. Valeu, Miguel Brambila, um bom programa para você, com informações do quadro Por Dentro da Bola, Joselito Santos. Por Dentro da Bola. Você está assistindo Teoria de Tudo. O